Nossa segunda aula agora vai falar como restabelecer o equilíbrio ambiental. Em nosso livro, da página 234 a 238. Agora, né, que nós já falamos sobre a geração de energia, os vários tipos de gerações e com suas qualidades e defeitos, né, com suas virtudes e sua problemática, seus pontos positivos e negativos. Aí a gente conhece atitudes para um mundo sustentável. Nós já falamos, né, algumas delas, que é diminuir o uso de energia elétrica, né? Em nossa casa a gente pode estar fazendo isso. Utilizar, né, o transporte coletivo, ou andar a pé ou de bicicleta, preferencialmente. Lembrando que os veículos costumam liberar, né, o gás carbônico, olha aí, e acabam poluindo, né? Manter os motores dos veículos bem regulados, diminuindo a emissão dos poluentes. Reduzir o volume de lixo, evitando o consumo exagerado de eletrônicos, roupas e outros produtos. É, Antes de substituir um aparelho antigo por um novo, ver se realmente é necessário, se o mais antigo não está funcionando bem, se não dá para consertar. Economizar água, né? Manter a atitude consciente e crítica em relação ao consumo de produtos supérfluos e destinar para a coleta seletiva os materiais recicláveis. São algumas dicas, né, que a gente pode estar fazendo. Como restabelecer o equilíbrio ambiental? Então, nós vimos que apesar dos diversos, né, avanços que as diferentes formas de energia proporcionam em nossas vidas, todas elas apresentam desvantagens, né, que podem ser relacionadas à construção das usinas ou à forma de como a energia é utilizada. Então, muitas trazem prejuízo ao ambiente e, claro que umas mais, outras menos, né? E que elas podem estar contribuindo para o aquecimento global. Gente, nós vimos que no decorrer, né, dos nossos estudos, a gente viu que a temperatura média da superfície da Terra tem aumentado de forma acelerada nas últimas décadas. E que há muitas evidências de que isso esteja ocorrendo devido à intensificação do efeito estufa, que é agravada pela queima dos combustíveis fósseis e outras atividades humanas, como a retirada de áreas verdes. Olha aí. Aí nós vimos que alterações correntes têm como principal consequência desequilíbrios ainda maiores nos climas regionais e global, provocando eventos climáticos extremos. Ondas de forte calor ou frio, secas e inundações mais frequentes, ciclones e furacões mais intensos e alteração de volume de chuvas em muitas regiões. É, Aí nós vimos um exemplo que foi apontado pelo texto. Ao combate, como combater? Diante disso tudo, né, diante de todas essas alterações, especialistas de vários países vêm realizando encontros e debates com o objetivo de firmar acordos para limitar ou reduzir, né, a emissão do gás carbônico e outros gases que também intensificam o efeito estufa. Então eles fazem acordos, acontecem em vários países, de tempos em tempos acontece um, depois acontece em outro, e assim eles vão firmando compromissos para diminuir, não é, a emissão dos gases poluentes, para tentar conter esse efeito. É, Eles chegam à conclusão, né, aí eles mostram, especialistas entendem que se a temperatura subir mais de 2 graus, os efeitos danosos serão irreversíveis, então existe uma luta assim desesperada, né, para conter. Para não comprometer o desenvolvimento dos países, as metas levam em conta o cenário social e econômico de cada país. Então, assim, as metas dos países mais desenvolvidos são mais rigorosas do que os de países em desenvolvimento. O Brasil, por exemplo, considerado um país em desenvolvimento, pretende reduzir em 37% as emissões de gases do efeito estufa até 2025. Em 43 até 2030. Vamos lá. Aí o equilíbrio climático. Nós já vimos que no Brasil, uma das principais causas da emissão de gases é o desmatamento, que muitas vezes inclui queimada. Ela mostra uma campanha para o controle de queimadas causadas pelo ser humano, essa imagem, certo? Que está sempre nos telejornais, né, essas notícias de queimadas.
Além de acelerar a erosão e a perda de fertilidade do solo ao longo do tempo, as queimadas liberam gás carbônico e outros gases poluentes, né, que contribuem para o aumento do efeito estufa. A retirada de árvores e queimadas por outro meio ou por outro meio é muito prejudicial porque também, né, a floresta tem um papel fundamental no equilíbrio do ambiente, tanto do ponto de vista ecológico como climático. Vamos lá. Para ajudar a restabelecer o equilíbrio climático, é importante promover o reflorestamento. E o que é isso, né? O reflorestamento é plantar novamente onde foi tirado, né? Uma floresta em crescimento absorve mais carbono do ar pela fotossíntese do que elimina pela respiração. Cada cidade ou estado deve ainda implementar iniciativas locais, como fiscalizar e multar veículos com motor desregulado, construir vias expressas e gerenciar o tráfego para diminuir os congestionamentos, e implantar áreas verdes e de lazer em centros urbanos. Em certas partes dos centros urbanos, a falta de áreas verdes, a impermeabilização do solo asfaltado e a grande concentração de prédios, né, que impede a circulação do ar, colaboram para o aumento de temperatura nesses locais, que são as chamadas ilhas de calor. Olha aí. Gente, na nossa atividade, nós temos aí reler as páginas 234 a 235, vou voltar lá. 234, olha aí, onde apresenta, né, as atitudes sustentáveis, né, atitudes para o mundo sustentável, que nós já relemos. Aí o que, é que vocês têm que fazer? Reler as páginas e fazer o levantamento de ações que são feitas pelos alunos em seu dia a dia. No caso, você vai falar sobre você mesmo, sobre suas atitudes. Sobre essas atitudes que foram apresentadas aí, vocês têm colocado ela em prática? Ah, eu faço isso, eu desligo as lâmpadas que estão acesas onde não tem ninguém. Aí você coloca que você contribui apagando a luz nos cômodos desocupados. Ah, eu não utilizo ônibus não, então você não vai colocar, certo? Você só vai escrever aí no seu caderno aquelas atitudes que você pratica. A que você não pratica, né? Você não vai olhar, você não vai fazer nada, certo? Vamos lá. Gente, então tá bem simples a atividade, né? Mas além dessa atividade, eu vou trabalhar com essa outra aqui, de olho nos quadrinhos, com vocês, que está no nosso livro, na página 240. Não é necessário você copiar nada, certo? Você só vai assistir, acompanhar comigo aí e refletir nas questões. Mas é tudo oralmente, não é necessário você escrever nada, tá bom? Então vamos lá. Nos anos de 2014 e 2015, houve uma seca intensa em algumas regiões do Brasil. Foi a pior seca em 80 anos de medições. Naquela época foi feita a tira a seguir. Então olha aí a tirinha. A revista fala dos relacionamentos de famosos. Eu sei que podem achar bobagem, mas... Aí o garoto fala. O que diz aí da relação dos desmatamentos com a falta de água? Aí vamos lá. Que é Armandinho, né? O nome dele. Na tira, o menino sugere que pode existir uma relação entre desmatamento e falta de água. É possível que o desmatamento de uma área modifique o clima de uma região afetada, tornando mais seco? E por quê? O que é que você acha, gente? Vamos lá. Olha só, sim, né? Ele pode interferir. Em uma floresta densa, a vegetação impede que o sol incida diretamente sobre o solo, protegendo-o contra a perda de água. Além disso, a vegetação absorve grande volume de água do solo e transpira, lançando água para a atmosfera. Esse fenômeno faz com que ambientes com vegetação densa tenham a umidade do ar mais alta. Aí vem a segunda pergunta. Em dupla, considere os conteúdos do capítulo para eleger pelo menos 4 ações prioritárias que o governo e a sociedade podem realizar para restabelecer o equilíbrio ambiental. Vamos lá. Quais as ações que o governo, né, pode realizar? Ó, entre outras medidas estão, né, o investimento em fontes alternativas de energia, né, como a solar e a eólica, que não provocam o desmatamento nem a queima de combustíveis fósseis.
Aí a letra C. Explique por que a construção de hidrelétricas não é adequada quando se quer reduzir o desmatamento. Né? A gente sabe que quando vai construir uma hidrelétrica, grandes áreas, né, são alagadas, né? E aí se tiver matas, né, se tiver vegetação, vai acontecer o que com essa vegetação? Então vamos lá. Porque as hidrelétricas dependem de construção de represas que alagam grandes áreas originalmente cobertas por vegetação, certo? Agora vamos lá. Dê um exemplo de uma fonte de energia que não provoca desmatamento e não afeta diretamente a disponibilidade de água de uma região. Quais as vantagens e desvantagens dessa fonte de energia? Pode ser a energia eólica, não é? Solar, geotérmica ou das marés. Né? Essas energias não provocam desmatamento, nem contribuem para o aumento do efeito estufa, sendo, portanto, medidas possíveis na tentativa de restabelecer o equilíbrio ambiental. E quais as desvantagens? O custo inicial da instalação pode ser alto e a eficiência é menor que a de combustíveis fósseis, certo? Então foi só para a gente continuar a trabalhar o tema, não é? Mais um pouquinho. Olha aí, já que a atividade está bem simplesinha. Gente, então nós encerramos aqui a nossa videoaula. Foi um prazer estar com vocês durante esse ano. Eu espero que tenha contribuído bastante, né? Como eu já falei lá no início da videoaula. Mas, assim, tô torcendo aqui para que dê tudo certo para vocês, para nós, né? Que no próximo ano a gente possa voltar de uma maneira diferente. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês. E Deus abençoe a família de vocês. Que vocês fiquem em paz, fiquem bem. E no próximo ano a gente tá de volta. Então, tchau, boas festas, ótimo ano novo.